Queridos, pela manhã nós estivemos falando sobre a nossa série de mensagens, quem Ele é e qual é a visão cristã do Espírito Santo. E nós falamos pela manhã, a função do Espírito Santo no meio da igreja. E quem veio à escola dominical, quem veio ao culto, nós estamos tendo um culto com palavras abençoadoras pela manhã, você não pode faltar. E nós falamos que a função do Espírito Santo, na vida da igreja, ela é fundamental, porque o Espírito Santo, ele capacitou, como Davi, como Sansão, como José, como tantos homens foram inspirados pelo Espírito, usados pelo Espírito para exercer a sua função. No Novo Testamento, nós temos ali o próprio Jesus indo ao batismo por João, o qual o Espírito Santo se apresenta como a pomba e desce sobre ele, antes de começar o ministério. E Jesus, quando ele vai para o deserto, diz a Bíblia que ele foi cheio para o deserto, cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele está no meio da igreja hoje. Jesus, ao subir os céus, ele disse aos seus discípulos: não vos deixarei vos órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito que fará com que vocês testifiquem de mim. Então, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo capacitou o início daquela igreja, houve as primeiras conversões, os milagres começaram a acontecer, Deus começou a mover no meio da igreja. E no livro tanto de Efésios como de 1 Corinto, nós vamos ver que o Espírito Santo ele capacita a igreja com dons espirituais. Então nós falamos pela manhã que o exercício do ministério é mediante ao poder do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que dá poder à igreja, é o Espírito Santo que dá autoridade à igreja para fazer a sua obra. Qualquer um que exerce o ministério dentro da igreja, seja som, seja microcanto, seja instrumento, seja pregação, diaconato, todos nós temos que estar debaixo da autorização e do poder do Espírito Santo. Nada podemos fazer por nós mesmos, se o Espírito Santo não nos capacitar. Então, quando nós oramos e nós clamamos a Deus, nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, autoridade e poder para fazer a sua obra. Falamos também que o Espírito Santo também na vida da igreja, além de dar poder, ele purifica, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós estamos no caminho errado, quando nós estamos falhando na presença de Deus, o Espírito Santo vem e nos constrange, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Então, o Espírito Santo na vida da igreja é aquele que quebra, é aquele que abre a visão, é aquele que dá o discernimento quando nós estamos fugindo da sua presença. Então, nós temos que orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que aviva em nós a sua presença. Porque se formos fazer a obra de Deus de forma natural, nós não iremos ter nenhum resultado. E se formos viver uma vida cristã de forma carnal, nós vamos ver que os frutos do Espírito é mansidão, temperança, longanimidade e benignidade. Mas os frutos da carne é inimizade, é porfia, inimizades, contritos. Então essas coisas não agradam à presença de Deus. Então o Espírito Santo, além de dar poder, ele também purifica. E também aprendemos que o Espírito Santo na vida da igreja também une, porque quando a igreja primitiva recebe a presença de Deus no meio dos discípulos, a Bíblia diz que todos eles tinham em comum, e eles então vendiam o que tinham e davam para aqueles que tinham necessidade. Paulo vai dizer que não havia mais gentio e nem judeu, que todos eram iguais e estavam debaixo do mesmo Espírito do Pai. Então, quando nós pensamos dessa forma e analisamos, o Espírito Santo ele é necessário na vida da igreja. Nós não podemos abolir a presença do Espírito de Deus na vida dos nossos ministérios. Temos que orar e pedir que Ele nos capacite, que Ele nos purifique e que Ele coloque cada dia mais a unidade na vida da igreja. Porque a igreja ela é uma instituição formada de homens, mas é capacitada por Deus, porque nós falamos em nome de Deus e exortamos em nome do Senhor, e é o Espírito que vivifica a igreja. Então nós orientamos pela manhã os irmãos que deveriam exercer o seu ministério, viver o ministério, servir a Deus, mas colocando o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar. Nessa noite eu quero falar não mais do Espírito Santo. Deus me deu um desejo de falar algo ao coração dos irmãos. E eu quero falar sobre comunicação. Como está a nossa comunicação com o nosso próximo e como está a nossa comunicação com o nosso Deus. Eu gostaria que você, em breve palavras que eu vou exercer nessa noite, pudesse refletir e pensar como está a sua comunicação com Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 21, do versículos de 1 a 12.
João capítulo 21, do versículo de 1 a 12. Aproveitando que os irmãos estão abrindo, peço sempre atenção dos irmãos no horário, do culto, irmãos, 6h30. É preciso que os irmãos cheguem no horário para que você tenha um culto completo, não em parte, porque logo na abertura é importante que os irmãos estejam aqui, para abrir o seu coração, receber a oração, a palavra de Deus, para começarmos o culto juntos, cantando e adorando ao Senhor. Então 6h30 é o nosso horário e pretendemos então terminar também o culto dentro do nosso horário. João capítulo 21, de 1 a 12, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E então Jesus lhe disse: Filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E disse-lhe ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram lá então, e já não podiam tirar as redes por causa da quantidade de peixes. E aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, e puxando as redes cheias de peixe, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando soltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixes e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que apanharam. E Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos a rede, não se rompeu. E disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Que o Senhor nos abençoe assim com a sua palavra. Caminhamos um pouco até o versículo 14. João ele não entra em detalhe nesse texto sobre algumas recordações da aparição de Jesus. Mas após a sua ressurreição, mesmo após a sua ressurreição, Jesus em alguns momentos aparece aos seus discípulos. E algo interessante nos chama a atenção é que esses discípulos, e aqui nós estamos lendo, alguns deles faziam parte dos discípulos de Jesus. Por exemplo, Pedro, filho de Zebedeu, e Tomé faziam parte dos 12. Eles eram homens que estavam intimamente ligados a Jesus, ouviram a sua voz e caminharam com ele, estiveram vendo os seus milagres, recebendo a sua orientação. Durante 3 anos estiveram bem próximos do que Jesus estava fazendo e o que ele pretendia realizar como missão. Esses homens tinham relacionamento com o mestre, caminhavam com ele. E agora o que nós deparamos nesse texto é que, exatamente após a sua morte, dado-se esse fato, os discípulos parecem que voltaram à sua atividade normal. É claro, eles precisavam trabalhar, eles tinham que sustentar. No período do ministério, eles caminharam com Jesus em todo o tempo. Mas agora o túmulo estava vazio, Jesus havia morrido e não havia mais motivos de pararem, eles deveriam voltar às suas atividades. Chama a atenção nesse texto é que provavelmente eles ainda estavam vivendo o processo do luto, da separação. Porque geralmente uma pessoa que tem algumas dificuldades, problemas, ansiedade ou tristeza profunda, ela precisa se apegar a alguma coisa, ela precisa fazer alguma coisa para ocupar a sua mente. Isso é natural, os psicólogos mesmo orientam isso. Se você está vivendo um estado em que sua mente está acelerada, você precisa então direcionar toda essa potência em alguma coisa. E muitas pessoas se lançam no trabalho. Hoje nós encontramos pessoas vivendo crise no casamento, vivendo
crise na sua vida emocional, e eles então se debruçam e se lançam de forma ativa no seu trabalho, mas com um sentido de fuga, com uma forma de esquecer um pouco os problemas da vida, né? Então ele ali se distraindo, se envolvendo com o trabalho, não haverá tempo de solidão, não haverá tempo de luto, não haverá um tempo para ficar sentado remoendo certas coisas. O texto ele é interessante porque nós debruçando aqui sobre o que esses discípulos estão falando, um entre eles diz o seguinte: eu vou pescar. Parece que havia ali a opção, e os outros tomam a mesma atitude: olha, nós vamos com você, já que você vai se debruçar a pescar, dedicar esse tempo à pesca, nós queremos caminhar com você. E o texto então nos diz que eles vão para a pescaria, só que a pescaria não é bem sucedida. E nós precisamos entender que eles eram homens de pesca, eram homens experientes, sabiam lidar com o mar, era uma profissão que eles conheciam e dominavam muito bem. Conheciam o mar, conheciam as redes, conheciam a estratégia onde colocar exatamente o barco. Eles tinham toda essa experiência, toda essa capacidade. Mas infelizmente naquele dia, naquela noite, parece que não foi bem sucedido o seu projeto. A intenção de pescar, eles não haviam simplesmente pego nada. Não tinha dado certo. Eles iriam voltar para casa sem o dinheiro da semana, ou provavelmente o dinheiro do mês, nós não sabemos, mas eles eram empresários da pesca, eram homens que viviam e se dedicavam, mas estavam vivendo um momento de separação. O ministério de Jesus, né, havia ali sido desfeito. E interessante também que parece que agora eles já não estavam mais escondidos, porque havia perseguição romana aos cristãos. Todos os cristãos foram perseguidos por aí num grande período de tempo, mas por eles irem pescar, provavelmente já não havia mais essa preocupação em estarem escondidos, de serem presos, aprisionados, né, como sendo os seguidores de Jesus. E o texto nos fala que Jesus agora está na beira da praia. Pense comigo uma coisa: no mar faz barulho, as ondas, o vento. E nós não sabemos ainda o certo, provavelmente a distância que ele estaria, alguns côvados são apresentados aqui, mas Jesus se comunica com eles. Diz o texto que Jesus, ele simplesmente diz para eles: olha, lança para o lado direito. E você vai encontrar isso também em outros evangelhos. O interessante é que essa comunicação, ela foi feita de forma clara, mas os discípulos não identificaram a voz de quem era. Nós podemos deduzir nessa noite que provavelmente à distância não foi possível ver quem estava falando. Não foi possível provavelmente ver quem estava falando por causa da neblina, estava provavelmente amanhecendo. Era costume dos discípulos pescarem à noite, porque à noite, por causa da iluminação, os peixes estão mais na parte rasa, né? Estão mais na superfície, então fica mais fácil de você pegar bons peixes. Pescar à noite sempre é melhor, quem é pescador aqui sabe muito bem. Mas durante o dia eles ficam mais no fundo. Então provavelmente, por causa de estar amanhecendo, eles teriam dificuldade, por causa da neblina, ou por causa do dia ainda clareando, de entender quem é que estava falando. Podemos deduzir também que eles não identificaram ser Jesus, porque não passava na cabeça deles em hipótese nenhuma: Jesus está ali. Porque eles viram ser crucificado, eles viram ser torturado, eles viram que o túmulo estava vazio e não havia nenhuma expectativa possível de que Jesus estivesse se comunicando com ele. Se nós formos pensar nos dias de hoje, irmãos, a comunicação é algo que está em crescimento. Observamos a tecnologia avançando muito. Temos hoje telefones, videoconferência, conseguimos falar, mandar um recado para alguém que está do outro lado do mundo. A comunicação, ela é quase instantânea, ela é quase no mesmo instante, perfeito. Os satélites, os fios de fibra ótica, nós nos comunicamos com muita facilidade. Mas infelizmente essa comunicação já é provado pela ciência que tem causado em nós um isolamento muito grande. Eu vi esses dias no Facebook algo que me chamou a atenção. Dizem que houve um defeito no WhatsApp e agora o filho encontrou a mãe dentro de casa, né? E os dois estavam se abraçando. Por quê? Porque a atenção ao aparelho é tão grande que esqueceu que a mãe existia. Eu achei aquilo fabuloso. O cara teve uma criatividade muito grande, colocou lá notícia urgente: filho encontra a mãe dentro de casa depois que o WhatsApp deu defeito, né? Então é a tendência dos dias de hoje. Os relacionamentos, as pessoas estão tão voltadas para o aparelho
que estão esquecendo do próximo. E isso é algo muito interessante que nós temos que refletir, até que ponto a tecnologia tem nos ajudado ou ele tem nos prejudicado. Esses discípulos não conseguiram identificar a voz de Jesus, mas andaram com ele 3 anos, caminharam com ele no ministério. Naquele momento eles não conseguiram identificar quem é que estava falando. E algo nos chama atenção também quando vamos para o Velho Testamento. Nós vamos observar, por exemplo, a chamada de Samuel. Samuel, um menino servindo ali junto com Eli. Deus chega a Samuel e diz: Samuel, Samuel. Samuel pensa que é Eli que está chamando, corre até ele: Eli, estou aqui. Ele diz: eu não te mandei te chamar. E ele volta para o quarto. De novo Deus fala com Samuel: Samuel, Samuel. E ele corre para Eli: Eli, novamente você me chamou, estou aqui. Mas não era Eli que estava chamando. Eli tem uma sensibilidade espiritual. Ele entende que alguma coisa estava dando errado, alguma coisa estava acontecendo diferente. Ele vira para Samuel e diz: olha, volta para o teu quarto, e se novamente repetir essa palavra, Samuel, Samuel, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. E assim Samuel faz, e assim Deus se comunica com Samuel. Samuel conhecia a lei, conhecia Deus, mas ele não tinha o discernimento de ouvir qual era exatamente a voz de Deus. Eu tive uma experiência quando pastoreei a igreja do Guarani. Nós tínhamos lá um missionário que sempre fazia conferência conosco, né? Ele era argentino e ele sempre fazia, um pregador muito bom. Davi era um pregador excelente, argentino, fazia cruzadas evangelísticas conosco. E quando eu tive a primeira oportunidade de conhecê-lo, eu tive uma dificuldade muito grande de conversar com ele, né? Ele falava ali o espanhol, ali, aquele negócio meio enrolado, falava muito rápido. Eu não tinha muito entendimento. E eu tentava também conversar com ele. Eu estava lembrando disso hoje. Eu tentando falar com ele, tentando falar comigo, e eu tentando entender um pouco, né? Claro que é bem diferente de outras línguas. O espanhol é bem mais fácil de você poder entender, mas mesmo assim, por falar muito rápido, ficava dificuldade de entender. E chegou um momento que eu fiquei tão assustado com aquilo que eu tentei me comunicar com Davi. Eu comecei a tentar falar com Davi, gesticulando, né? O missionário olhava para mim, eu falava assim: ó, eu quero ir lá. E comecei a falar alto. Eu lembro que o irmão bateu nas minhas costas e falei: pô, pastor, você está ficando doido, o cara não é surdo, o cara só não precisa entender, só precisa entender você. E Davi olhava para mim com o olho arregalado, olhava para o irmão, olhava para mim, que ele também não estava entendendo o que eu queria falar. Havia ali intenção de comunicação, mas não havia uma comunicação clara. Eu não entendia ele e ele não me entendia. Eu tentava se comunicar com ele e ele tentava se comunicar comigo, e a coisa não deu certo, porque havia o mesmo propósito, mas a comunicação não era perfeita, não era correta. E aí nós deparamos, irmãos, algo que nós precisamos pensar nessa noite. Muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas, somos religiosos, somos praticantes, mas será que nós estamos comunicando realmente com Deus? Será que Jesus, o Espírito Santo, Ele realmente tem entendido o que você tem feito? Ou será que você tem entendido e ouvido a voz de Deus? Muitas vezes nós estamos fazendo, gesticulando, gritando, fazendo tanta coisa, tanta atitude, tomando tantas ações dentro da casa de Deus, mas será que estamos realmente nos comunicando com Ele? Será que realmente nós estamos entendendo o que Jesus e o que a sua palavra e o Espírito Santo de Deus quer para a sua vida? Será que você está entendendo isso? Porque nós vemos que a comunicação muitas vezes ela existe, mas ela não é clara, ela não é perfeita. E isso nós precisamos entender. Os discípulos viveram com Ele, mas não conseguiram discernir a sua voz. Infelizmente há pessoas que vivem o Evangelho, vivem o cristianismo, estão na casa de Deus e às vezes falam assim: parece que Deus não me ouve, parece que Deus não ouve a minha oração, parece que há um vazio dentro do meu coração, eu não consigo me comunicar com Ele. Mas eu quero dizer uma coisa a você nessa noite: muitas vezes não é Jesus que mudou, é você que mudou. Porque Jesus que está na beira da praia falando com os discípulos é o mesmo que ressuscitou. Os discípulos talvez estavam envolvidos com a pesca, estavam preocupados com o resultado, estavam envolvidos com a sua vida secular, mas eles esqueceram talvez da missão. Foram trabalhar, sim, era preciso trabalhar, era preciso sustentar um filho, era preciso sustentar a sua família, era necessário pagar as contas. Mas a verdade é que talvez essa preocupação tenha colocado nos discípulos de Jesus uma falta de sensibilidade em ouvir a sua voz.
Porque quando nós ocupamos um espaço que muitas vezes é de Deus em nossa vida, com as nossas coisas, nós nos afastamos mais dele. E nós perdemos uma coisa chamada intimidade. Então eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão, se você de alguma forma se afastou e tem sentido, parece que Deus não ouve mais a sua oração, eu quero dizer a você que Jesus não mudou. Ele continua na beira da praia sendo o mesmo. Mas você precisa mudar. Você precisa focar, você precisa voltar a ter aquela sensibilidade e aquela intimidade, porque não é o barulho, não são os gestos, não são as aparências, não é a atividade religiosa que vai fazer você ter intimidade com Deus, não vai fazer você ouvir novamente a sua voz. Há pessoas que pararam na caminhada, que desistiram de seguir. Talvez nessa noite você possa imaginar o tempo que você tinha mais intimidade com Deus. Você pode fazer uma reflexão nessa noite. O tempo que você orava mais, o tempo que você buscava mais, o tempo que você lia mais a Bíblia, o tempo que você tinha uma vida de consagração e você sentia prazer em estar na casa de Deus e fazer a obra de Deus, porque você tinha intimidade com Ele. Mas muitas vezes quando nós perdemos essa intimidade, nós queremos nos comunicar com Ele, mas comunicamos de forma errada. E às vezes entendemos que estamos vazios de Deus, ou até que Deus esqueceu de nós. Jesus era o mesmo que fez a missão, é o mesmo que pregou a palavra, é o mesmo que conviveu com ele durante 3 anos, mas eles não conseguiram discernir de quem era aquela voz. O texto segue e aí nos faz refletir o segundo ponto nessa noite, que eu quero que você reflita. A partir do momento em que eles obedecem àquela voz, lançam as redes, e as redes vêm cheias de peixe, diz o texto que estavam até se rompendo, tiveram que pedir ajuda a outros. O texto nos diz que Pedro, aquele homem impulsivo, ele jogando a rede vem cheia, e diz o texto que eles não se comunicavam muito entre eles, porque havia uma dúvida no ar, o que está acontecendo, porque nós somos pescadores, somos profissionais, sabemos muito bem o que temos que fazer, somos experientes, eu sei fazer, eu sei resolver, mas não deu certo, mas agora uma voz quer nos orientar. Essa voz quer dizer para mim o que eu tenho que fazer dentro de uma área que eu domino, eu sei muito bem. E aí aquilo causa surpresa dentro do barco. Eu começo a ler esse texto, irmãos, eu começo a imaginar como deve ter sido isso. Os camaradas totalmente autossuficientes, experientes, foram ensinados por alguém. Olha, joga do lado direito que vai dar certo. E eles então fazem isso, e daqui a pouco, talvez entre eles, vamos fazer, não custa nada, já estamos aqui mesmo. A coisa começa a dar certo, e quando eles puxam a rede vem cheia de peixes, e os peixes são imensos. Aquilo deve ter criado uma surpresa tremenda neles. Eu imagino aqui, quando eu leio esse texto, que um deve ter olhado para o outro, e olhava para o outro, o que está acontecendo? O barco está balançando, a rede está cheia, está muito pesado, e vamos lá. E aquela expectativa deve ter criado uma tensão dentro daquele barco. O que está acontecendo? Havia algo no ar. E diz o texto que Pedro, ao saber que de repente alguém fala, olha, deve ser Jesus, porque isso aqui é um milagre. Diz o texto que Pedro coloca a sua túnica, porque alguns textos bíblicos dizem que ele estava nu. Outros textos vão dizer que ele não estava nu, usava apenas uma roupa por baixo, tipo um short, para facilitar a pesca. Diz o texto que ele está nesse estado, pega a túnica, coloca e pula no mar. O texto vai dizer que ele não consegue esperar que o barco chegue até a areia, porque ele tem o desejo de saber quem é o mestre, onde está o mestre, ele tem o desejo de saber aonde está Jesus. Essa parte desse texto, irmãos, nos chama a atenção de um texto da Bíblia que fala: buscar-me-eis e me achareis, como buscarem de todo o vosso coração. Pedro estava ali, talvez envolvido com aquelas coisas. Pedro estava ali, talvez investindo o seu tempo naquela pescaria. Havia o desejo de esquecer um pouco o passado, porque aquele momento era um momento de luto, havia a separação. Mas quando ele sente, ele ouve no seu coração que poderia ser Jesus. Pedro, como era um homem impulsivo, era um homem de ação. Ele não era um homem muito de diálogo, ele era de agir, ele era proativo, ele tomava atitude. Ele coloca o roupão, pula no mar e vai nadando. E ele quer ver Jesus que está na areia. Ele quer saber aonde ele está. Ele quer conversar com ele, ele quer tocar novamente, ele quer abraçá-lo, ele quer falar com ele. E ele esquece os peixes, ele esquece a rede, ele esquece tudo que estava sendo feito. E os outros ficam lá enrolando as cordas, preparando tudo, mas Pedro está dando braçada. Pedro está indo contra a corrente, Pedro está indo contra o mar, Pedro está seguindo a marola, ele está tentando chegar aonde está Jesus.
E ele vai com sede porque ele quer falar com o mestre. Amados irmãos, algo nós precisamos aprender nessa noite. Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é voltarmos a ter aquele primeiro amor, aquele desejo de estar na presença de Deus, aquele desejo de romper as dificuldades da vida, o cansaço físico, romper as limitações do tempo, porque Pedro não se preocupou com os peixes, ele não olhou para o barco, ele mergulhou e foi nadando até a areia. E diz o texto que depois o barco chega, e ali Pedro desfruta daquele momento com Jesus. Algo nós precisamos aprender nessa noite. Se você quer encontrar o Senhor, se você quer buscar o Senhor, se você tem desejo de estar aos pés do Senhor, se você quer ter um momento íntimo com o Senhor, se você quer voltar àquele ministério, àquela ação, àquela intimidade que você tinha, Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo na beira da praia. Jesus continua o mesmo a dizer: joga a rede do lado direito. O que é preciso, meu irmão, nesta noite é você tomar atitude de sair do seu comodismo, de sair da sua inércia, de sair da sua vida, talvez a mesmice de sempre, e você começar a buscar a presença de Deus, a se consagrar mais, a orar, a ter ação de buscar: Senhor, eu quero a tua presença, Senhor, eu quero a assunção, Senhor, eu quero o seu poder, ó Espírito Santo, eu quero que o Senhor me use, ó Deus, eu quero ter intimidade contigo, não só na igreja quando canto, mas quero ter dentro do trem, dentro do ônibus, aqui dirigindo o meu carro, eu quero sentir a sua presença, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter a orientação para a minha vida. Esse desejo precisa estar no nosso coração, porque é assim que nós vamos nos encontrar com o Senhor. A vida tem sido uma vida de cansaço, de fadiga e de muito trabalho. Estamos vivendo um período da história mais difícil. Há muita comunicação, mas não há intimidade. Há muitas formas de nos falarmos, mas não há nenhum tipo de afinidade. E isso tem se comportado também na vida religiosa. Há muitos cultos, há muitas presenças, há muita gente, há muito povo, há muitos trabalhos, mas na verdade o que o Senhor quer de nós é intimidade. Que você possa ouvir a voz de Deus, que Ele possa falar a você, e Ele possa dizer o que você precisa, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, mas talvez você tenha mudado, você está com menos tempo, você tem se dedicado menos, você tem orado menos, você não tem sido fiel nos seus compromissos, você não tem sido fiel com Deus, e provavelmente dessa forma, talvez tudo que você tem feito não tenha dado certo. Mas a partir do momento em que aqueles discípulos, experientes do que faziam, ouviram a voz de Deus, resolveram obedecer, lançaram as redes vieram cheias de peixes. Nós precisamos voltar a ter essa sensibilidade, irmãos, de ouvir a voz de Deus, de parar e ver: Senhor, o que eu preciso fazer, aonde eu preciso agir, qual decisão eu preciso tomar, para que novamente a glória de Deus se manifeste na sua vida e dentro do seu coração. Diz o texto que, caminhando mais um pouco, Jesus ali, há uma fogueira e Jesus alimenta os seus discípulos. E houve ali um diálogo, houve ali uma intimidade novamente, apesar do luto que haveria ter acontecido. Mas Jesus volta a se comunicar com os seus discípulos. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, que você precisa renovar as suas forças, que você precisa voltar a ter uma comunicação com o seu Deus, porque Ele não mudou, talvez você tenha mudado, você deixou de fazer, você deixou de falar com Ele, você deixou de santificar, você não jejua mais, você não ora mais, você não pega mais a sua palavra, pega esporadicamente quando dá. E irmãos, se formos nos afastar dessa forma, nós não iremos ser sensíveis a ouvir a voz de Deus. Os discípulos tiveram essa dificuldade, mas o que nos chama a atenção é que Pedro, ele simplesmente, ao ouvir falar que poderia ser Jesus, ele se veste, pega a sua túnica e nem espera que o barco chegue. Simplesmente à beira da praia, ele vai nadando, porque ele vai com sede. Eu quero ver o Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu quero abraçar ao Senhor, eu quero ver novamente os seus conselhos. Que essa sede, que esse amor possa estar no seu coração, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo, mas talvez você tenha mudado, talvez você tenha se afastado, talvez você está com muita ocupação, e esse Jesus continua na beira da praia dizendo a você: olha, joga a rede, olha, é para o lado direito, olha, é dessa forma, não é do seu jeito, é do jeito dele, e provavelmente, pela fé, eu creio que a sua vida será completamente diferente. Que o Senhor nos abençoe nessa noite,
que repouse sobre nós a sua paz. E que se o seu coração anda ansioso, se o seu coração anda preocupado, a angústia bateu o seu coração e você parece que há um vazio, eu não sei para onde ir, nem o que fazer. Há um problema que assola a minha vida, há um vazio da minha alma, há uma solidão dentro do meu coração, parece que tudo que eu faço não faz sentido. Eu quero dizer a você que Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, mas provavelmente você mudou. E hoje é noite de você nadar de braçada em direção a Ele. Não apenas ouvir, mas vir com vontade. Sair, se lançar no mar, ir até a areia, para voltar àquela intimidade, para voltar a ter aquele compromisso, para voltar a ter aquele poder que você tinha ao falar com Ele, você sentia a sua presença, e talvez hoje não, talvez hoje você não sinta mais, mas provavelmente você mudou. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua no meio da igreja, curando, salvando, transformando para a glória do seu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê força para você, que você seja sensível à voz de Deus e que você também se lance para buscar o Senhor. Me achareis como me buscarem de todo o vosso coração. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite.